Você já parou para pensar que talvez existam pessoas ao seu redor que estão atrapalhando você de brilhar? E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, Deus está tentando te mostrar quem são as pessoas que bloqueiam a sua luz, a sua energia, a sua felicidade? Sagitário, você nasceu para ser livre, para voar alto, para conquistar o mundo com a sua fé e o seu otimismo. Mas tem gente que não quer ver você crescer. Tem gente que fica do seu lado só para sugar a sua energia, para diminuir os seus sonhos, para fazer você duvidar de tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. E hoje, o universo mandou você parar aqui, neste vídeo, porque chegou a hora de você reconhecer esses sinais. Chegou a hora de você entender que se afastar de quem bloqueia sua luz não é egoísmo, não é maldade, mas sim proteção espiritual. É cuidado com a sua alma. Deus está enviando 12 avisos poderosos para você, Sagitário, e cada um deles vai abrir os seus olhos para situações que talvez você esteja ignorando há muito tempo. Cada aviso que você vai ouvir aqui é um chamado divino para você se libertar de tudo aquilo que está impedindo a sua evolução. E fica até o final, porque o último aviso é o mais importante de todos. É aquele que vai mexer com seu coração e fazer você tomar a decisão mais corajosa da sua vida. Se você não escutar esses avisos agora, pode ser que demore muito mais tempo para você alcançar a paz, a prosperidade e a felicidade que já estão esperando por você. Então respira fundo, abre o coração e vamos juntos descobrir o que Deus preparou para você hoje. Aviso 1. Observe quem diminui os seus sonhos. Sagitário, você é uma pessoa de visão grande. Você sonha alto, acredita que tudo é possível, e essa é uma das suas maiores qualidades. Você nasceu com essa chama interior que te faz querer explorar o mundo, conhecer lugares novos, viver experiências únicas. Essa é a essência da sua alma. Mas Deus está te mostrando agora que tem pessoas ao seu redor que não conseguem enxergar a grandeza dos seus sonhos. E sabe por quê? Porque elas mesmas desistiram dos sonhos delas. Elas mesmas escolheram viver uma vida pequena, limitada, cheia de medos. E quando você chega perto dessas pessoas e fala dos seus planos, do que você quer conquistar, da onde você quer chegar, elas te olham com desprezo. Elas dão risadinha. Elas dizem que você está sonhando demais, que você precisa colocar os pés no chão, que a vida não é assim tão fácil. Mas escuta bem o que Deus está falando pro seu coração neste momento. Essas pessoas não estão te protegendo. Elas estão tentando te puxar para baixo. Elas estão tentando fazer você desistir porque não suportam ver você brilhando. Não suportam ver você feliz. Não suportam ver você caminhando em direção aos seus objetivos enquanto elas ficam paradas no mesmo lugar. E o pior de tudo é que muitas vezes essas pessoas estão bem pertinho de você. Podem ser amigos de longa data, podem ser até familiares. Pessoas que você ama, que você confia, mas que infelizmente não estão preparadas para torcer pela sua vitória. Deus está te mostrando esse aviso porque Ele sabe que você tem um coração generoso. Você quer ajudar todo mundo, quer ver todo mundo feliz. Mas tem hora que você precisa escolher entre agradar os outros ou proteger a sua própria energia. E este é um desses momentos. Quando alguém diminui o seu sonho, essa pessoa está bloqueando a sua luz. Está criando uma nuvem de dúvida e negatividade ao redor de você. E se você continuar dando ouvidos para essas vozes, vai chegar um dia que você mesmo vai começar a duvidar de tudo. Vai começar a achar que realmente não é capaz, que realmente está sonhando demais. Mas a verdade, Sagitário, é que Deus colocou esses sonhos no seu coração por um motivo. Ele te deu essa visão ampla, essa vontade de conquistar o mundo, porque Ele sabe que você é capaz de realizar tudo isso. Então, preste muita atenção. A partir de hoje, observe quem diminui os seus sonhos. Observe quem tenta te convencer de que você não vai conseguir. E tenha coragem de se afastar dessas pessoas. Não precisa brigar, não precisa criar confusão. Apenas se afaste com amor, com respeito, mas com firmeza. Porque a sua luz é preciosa demais para ficar apagada por causa de gente que não enxerga o seu valor. Aviso 2. Cuidado com quem fala mal pelas suas costas. Sagitário, você é direto. Você é sincero. Quando você não gosta de alguma coisa, você fala na cara. Essa é a sua natureza. Você não consegue ser falso, não consegue fingir que está tudo bem quando não está. E é justamente por isso que você espera o mesmo das outras pessoas. Você confia que se alguém tiver algum problema com você, vai chegar e falar de frente. Mas infelizmente, Sagitário, nem todo mundo é assim. E Deus está te alertando agora sobre aquelas pessoas que sorriem para você, que te abraçam, que falam que são seus amigos, mas que na primeira oportunidade que têm, falam mal de você pelas suas costas. São aquelas pessoas que inventam histórias, que distorcem as suas palavras, que te colocam em situações difíceis sem você nem saber.
E o pior é que essas pessoas geralmente são muito boas em fingir. Elas sabem exatamente como te enganar. Sabem como conquistar a sua confiança. E enquanto você abre o seu coração, enquanto você compartilha os seus sentimentos, os seus medos, as suas alegrias, elas estão guardando tudo isso para usar contra você depois. Deus está te mostrando esse aviso porque Ele não quer ver você sendo traído. Ele não quer ver você sofrendo por causa de gente que não merece o seu amor, a sua atenção, a sua energia. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma fofoca para contar? Que sempre sabe da vida de todo mundo? Pois é, Sagitário, cuidado. Porque se ela fala dos outros para você, pode ter certeza que ela também fala de você para os outros. Esse tipo de pessoa é perigosa porque ela bloqueia sua luz de um jeito muito sutil. Ela não te ataca de frente. Ela vai minando a sua reputação aos pouquinhos. Vai plantando sementes de dúvida na cabeça das outras pessoas. Vai fazendo com que os outros comecem a te ver de um jeito distorcido, de um jeito que não tem nada a ver com quem você realmente é. E quando você menos espera, você descobre que tem gente falando coisas horríveis sobre você, e você nem sabe de onde começou tudo isso. Por isso, Sagitário, preste atenção nos sinais. Observe quem te procura só para saber da sua vida, mas nunca compartilha nada da vida dela. Observe quem sempre tem uma pergunta indiscreta, quem sempre quer saber detalhes que não são da conta dela. E principalmente, observe como as pessoas falam dos outros na sua frente. Porque isso diz muito sobre o caráter delas. Se ela não respeita os outros quando eles não estão presentes, ela também não vai te respeitar quando você não estiver por perto. Deus está pedindo para você ter sabedoria. Não é para você virar uma pessoa desconfiada, uma pessoa fechada. Mas é para você aprender a proteger a sua energia. É para você entender que nem todo mundo merece saber tudo sobre você. Nem todo mundo merece ter acesso aos seus sonhos, aos seus planos, aos seus sentimentos mais profundos. E quando você perceber que alguém está usando as suas palavras contra você, que alguém está espalhando mentiras ou meias-verdades sobre você, não tenha medo de cortar essa pessoa da sua vida. Porque quem fala mal pelas suas costas está bloqueando a sua luz. Está impedindo que você brilhe da forma que Deus planejou. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Aviso 3. Afaste-se de quem compete com você ao invés de torcer por você. Sagitário, você tem um coração enorme. Quando alguém que você gosta conquista alguma coisa, você fica genuinamente feliz por essa pessoa. Você comemora as vitórias dos outros como se fossem suas. Porque você entende que o sucesso de um não diminui o sucesso do outro. Você entende que existe espaço para todo mundo brilhar. Mas nem todo mundo pensa assim, Sagitário. E Deus está te mostrando agora que existem pessoas na sua vida que não conseguem torcer por você. Pessoas que enxergam você como uma ameaça, como uma concorrente. São aquelas pessoas que quando você conta uma boa notícia, em vez de ficarem felizes, ficam incomodadas. Você percebe no olhar delas. Você percebe no tom de voz. Elas até tentam disfarçar, tentam forçar um sorriso, mas você sente que alguma coisa está errada. E sabe por quê, Sagitário? Porque essas pessoas têm inveja de você. Elas não conseguem suportar ver você crescendo, evoluindo, conquistando as coisas que você merece. E em vez de usarem isso como motivação para melhorarem a própria vida, elas preferem tentar te sabotar, te diminuir, te fazer sentir culpa por estar bem. Tem gente que vai tentar competir com você o tempo todo. Se você compra uma coisa, ela tem que comprar uma coisa melhor. Se você conquista algo, ela tem que conquistar algo maior. Se você está feliz, ela tem que mostrar que está mais feliz ainda. Mas no fundo, Sagitário, isso não é sobre você. Isso é sobre a insegurança dela. É sobre o vazio que ela sente por dentro e que ela tenta preencher te usando como referência. Só que você não pode deixar que esse tipo de energia entre na sua vida. Você não pode permitir que alguém transforme a amizade de vocês numa competição. Porque quando isso acontece, todo mundo perde. Ninguém cresce de verdade. Ninguém é feliz de verdade. Deus está te pedindo para você reconhecer essas pessoas. Aquelas que nunca te dão um elogio sincero. Aquelas que sempre encontram um jeito de minimizar as suas conquistas. Aquelas que falam coisas como: "Ah, mas você teve sorte. Ah, mas isso não é tão difícil assim.
Ah, mas eu também conseguiria se tivesse a mesma oportunidade que você. Essas pessoas estão bloqueando a sua luz porque elas criam um ambiente de disputa em vez de um ambiente de colaboração. Elas fazem você se sentir mal por estar bem. Fazem você sentir que precisa se esconder, que precisa diminuir as suas vitórias para não incomodar ninguém. Mas isso não é justo com você, Sagitário. Você merece comemorar as suas conquistas. Você merece ter pessoas ao seu lado que vibram com a sua felicidade, que te incentivam a ir ainda mais longe, que te aplaudem quando você alcança um objetivo. Então, se você identificou alguém assim na sua vida, alguém que compete com você ao invés de torcer por você, é hora de repensar essa relação. Talvez essa pessoa precise de um tempo sozinha para trabalhar as questões dela. E você precisa de espaço para continuar brilhando sem ninguém tentando te ofuscar. Aviso 4. Reconheça quem só te procura quando precisa de algo. Sagitário, você é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. Quando alguém te procura, quando alguém te pede um favor, você não pensa duas vezes antes de estender a mão. Você faz de tudo para ver as pessoas bem, para resolver os problemas dos outros, mesmo que isso signifique deixar os seus próprios problemas de lado. Essa generosidade é linda, Sagitário. É uma das coisas mais especiais que existem em você. Mas Deus está te alertando agora que tem pessoas que se aproveitam disso. Pessoas que só lembram que você existe quando precisam de alguma coisa. Quando precisam de dinheiro, quando precisam de um ombro amigo, quando precisam de um conselho, quando precisam de alguém para resolver um problema que elas mesmas criaram. Nessas horas, você é a primeira pessoa que elas procuram. Mas e quando você está precisando? E quando você está passando por um momento difícil? E quando é você quem precisa de apoio, de carinho, de atenção? Onde essas pessoas estão? A resposta é simples, Sagitário. Elas desaparecem. Elas somem. Elas ficam ocupadas demais para te dar 5 minutos de atenção. E se você insiste, se você tenta se aproximar, elas arrumam desculpas. Dizem que estão com muito trabalho, que estão resolvendo problemas pessoais, que vão te ligar depois, mas nunca ligam. Deus está te mostrando esse aviso porque essas pessoas estão bloqueando a sua luz de uma forma muito grave. Elas estão te usando como um recurso, como alguém que está ali para servir, para atender às necessidades delas, mas que não merece ser cuidado de volta. E toda vez que você dá sem receber nada em troca, toda vez que você se esvazia para preencher os outros, você fica um pouco mais fraco. Você perde um pouco da sua energia. Você sente um cansaço que não é só do corpo, mas da alma. Porque você sabe, lá no fundo, que aquilo não é justo. Você sabe que merecia ter ao seu lado pessoas que te valorizam, que reconhecem tudo que você faz, que retribuem o seu amor e a sua dedicação. Sagitário, amizade de verdade é uma via de mão dupla. É troca. É reciprocidade. É você estar lá pro outro e o outro estar lá para você. Não precisa ser igual, não precisa ser na mesma medida, mas precisa ter equilíbrio. E quando não tem, quando você é o único que está dando, que está se esforçando, que está fazendo sacrifícios, isso não é amizade. Isso é exploração. Então preste atenção. Faça um exercício. Pense nas pessoas que você ajudou nos últimos meses. E agora pense. Quantas dessas pessoas te procuraram só para saber como você está? Quantas delas se preocuparam em retribuir, mesmo que seja com uma palavra de carinho, um gesto simples? Se a resposta for nenhuma, ou quase nenhuma, então você já sabe o que precisa fazer. Você precisa se afastar. Não de um jeito agressivo, mas de um jeito firme. Você precisa parar de estar disponível para quem só te procura por interesse. Porque essas pessoas não merecem a sua luz. Elas não merecem ter acesso ao seu coração generoso. E quanto mais você se afastar delas, mais espaço você vai abrir para pessoas verdadeiras entrarem na sua vida. Pessoas que vão te valorizar, te amar e te cuidar do jeito que você merece. Aviso 5. Identifique quem te enche de energia negativa. Sagitário, você é uma pessoa de energia alta. Você gosta de ver o lado bom das coisas, de acreditar que tudo vai dar certo, de manter a esperança viva mesmo quando tudo parece difícil. Esse otimismo é o seu combustível. É o que te faz levantar todos os dias com vontade de conquistar o mundo. Mas Deus está te mostrando agora que existem pessoas que são verdadeiros vampiros de energia. Pessoas que sugam toda a sua luz, toda a sua alegria, toda a sua fé. São aquelas pessoas que reclamam de tudo, que só enxergam problemas, que vivem num ciclo eterno de negatividade e que querem te arrastar junto. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma tragédia para contar? Que sempre está passando pela pior fase da vida, que nunca tem uma boa notícia, uma coisa boa para compartilhar. Pois é,
Sagitário, essa pessoa está bloqueando a sua luz. Porque toda vez que você encontra com ela, você sai drenado. Você sai pesado. Você sente como se tivesse carregado um fardo que não é seu. E muitas vezes, você até tenta ajudar. Você tenta dar conselhos, tenta mostrar soluções, tenta fazer essa pessoa enxergar que a vida pode ser diferente. Mas nada funciona. Porque ela não quer sair desse lugar. Ela se acostumou a viver assim. Ela até gosta de ser a vítima de todas as situações. Porque ser vítima é cômodo. Ser vítima significa não ter que assumir responsabilidade. Significa poder colocar a culpa de tudo nos outros, nas circunstâncias, no destino. Só que você não pode deixar que essas pessoas te contaminem, Sagitário. Você não pode permitir que a negatividade delas apague o seu brilho. Porque você nasceu para ser luz. Você nasceu para inspirar, para motivar, para mostrar para os outros que é possível ser feliz mesmo diante das dificuldades. E se você ficar perto de gente negativa por muito tempo, você vai começar a absorver essa energia. Vai começar a reclamar mais, a enxergar mais problemas, a duvidar mais. E aí, aos pouquinhos, você vai se tornando aquilo que você nunca quis ser. Deus está pedindo para você ter sabedoria. Claro que você pode ser solidário. Claro que você pode ouvir as pessoas, oferecer apoio quando alguém está passando por um momento difícil. Mas existe uma diferença entre ajudar alguém que está lutando para sair de um buraco e se jogar no buraco junto com alguém que nem quer sair de lá. E você precisa reconhecer essa diferença. Você precisa identificar quem realmente quer ser ajudado e quem só quer ter plateia pro drama. Então, a partir de hoje, preste atenção em como você se sente depois de conversar com cada pessoa. Se você se sente leve, animado, inspirado, essa é uma pessoa que soma na sua vida. Mas se você se sente cansado, desanimado, sem esperança, essa é uma pessoa que está roubando a sua energia. E você tem todo o direito de se proteger. Tem todo o direito de escolher com quem você vai conviver. Porque a sua paz é sagrada. A sua energia é preciosa. E você não pode desperdiçar isso com quem não valoriza. Aviso 6. Perceba quem nunca reconhece o seu esforço. Sagitário, você é uma pessoa que se dedica de verdade. Quando você faz alguma coisa, você faz com o coração. Você coloca energia, tempo, amor. Seja no trabalho, seja em casa, seja num projeto pessoal, você sempre dá o seu melhor. E é claro que você não faz isso esperando palmas, esperando que todo mundo fique te elogiando o tempo todo. Mas é natural que você queira um mínimo de reconhecimento. É natural que você queira que as pessoas percebam o quanto você se esforça, o quanto você se dedica. Só que Deus está te mostrando agora que tem pessoas na sua vida que nunca reconhecem o seu esforço. Não importa o quanto você faça, não importa o quanto você se sacrifique, essas pessoas nunca vão te dar valor. Elas sempre vão achar que é obrigação sua, que você tem que fazer aquilo, que não tem nada demais. E sabe o que é pior, Sagitário? Essas mesmas pessoas são as primeiras a reclamar quando você não faz algo, quando você deixa de atender uma expectativa delas. Aí elas percebem, aí elas falam. Mas quando você está ali, todo dia, dando o seu melhor, lutando, se esforçando, elas não dizem nada. Agem como se fosse normal, como se você não merecesse nenhum obrigado. E isso dói, Sagitário. Isso machuca, porque você sabe o quanto você dá de si. Você sabe o quanto você abre mão das suas próprias necessidades para atender os outros. E quando não vem nenhum reconhecimento, você começa a se sentir invisível. Começa a se perguntar se vale a pena continuar se esforçando tanto. Começa a sentir que ninguém liga, que ninguém se importa. Deus está te alertando sobre essas pessoas porque elas estão bloqueando a sua luz. Elas estão fazendo você duvidar do seu próprio valor. Estão fazendo você achar que você não é bom o suficiente, que você não faz o suficiente. Mas a verdade é que você faz mais do que suficiente. O problema não está em você. O problema está nelas. O problema está em pessoas que não sabem valorizar, que não sabem agradecer, que acham que tudo é devido. E você não pode continuar se desgastando por gente assim. Você não pode continuar dando, sem receber nada em troca. Nem que seja uma palavra de reconhecimento, um gesto de gratidão. Sagitário, você merece ser valorizado. Você merece que as pessoas reconheçam o quanto você é importante, o quanto você faz diferença. E se tem alguém na sua vida que não está fazendo isso, talvez seja a hora de você reavaliar o quanto você está dando para essa pessoa. Talvez seja a hora de você guardar um pouco mais da sua energia para você mesmo, para investir em você, nos seus sonhos, nas suas necessidades.
Porque quando você se valoriza, quando você reconhece o seu próprio esforço, você atrai pessoas que também vão te valorizar. E aí sim, você vai estar cercado de gente que merece ter a sua luz por perto. Aviso 7. Observe quem te faz sentir culpa por cuidar de você. Sagitário, você tem um coração tão grande que muitas vezes você esquece de si mesmo. Você está sempre pensando nos outros, sempre tentando fazer todo mundo feliz, sempre se colocando em último lugar. E tem pessoas que se acostumam com isso. Pessoas que se acostumam a ter você sempre disponível, sempre pronto para ajudar, sempre abrindo mão de tudo em nome delas. Mas Deus está te mostrando agora que quando você finalmente resolve cuidar de você, quando você finalmente decide colocar as suas necessidades em primeiro lugar, essas pessoas ficam incomodadas. Elas começam a te fazer sentir culpa. Te acusam de estar egoísta, de estar mudado, de não se importar mais. E isso, Sagitário, é uma manipulação muito perigosa. Porque, na verdade, o que essas pessoas querem é continuar te usando. Elas querem que você continue sendo aquela pessoa que nunca diz não, que nunca põe limites, que está sempre ali para servir. E quando você começa a mudar isso, quando você começa a valorizar a sua própria vida, elas sentem que estão perdendo o controle sobre você. Então elas usam a culpa como arma. Elas fazem você se sentir mal por estar bem. Fazem você se sentir errado por estar cuidando da sua saúde, da sua paz, da sua felicidade. Mas escuta bem o que Deus está falando para o seu coração neste momento. Cuidar de você não é egoísmo. É sobrevivência. É amor próprio. É respeito pela vida que Deus te deu. Você não pode viver em função dos outros. Você não pode sacrificar a sua essência, a sua energia, a sua alegria, só para não decepcionar ninguém. Porque se você fizer isso, Sagitário, uma hora você vai olhar para o espelho e não vai mais se reconhecer. Você vai ter se perdido tanto no meio de tanta gente que não vai mais saber quem você é. Deus está te pedindo para você ter coragem de dizer não. Coragem de estabelecer limites. Coragem de escolher você de vez em quando. E se tem alguém que não gosta disso, se tem alguém que te faz sentir culpa por cuidar de você, essa pessoa está bloqueando a sua luz. Essa pessoa não quer o seu bem. Essa pessoa quer apenas que você continue sendo útil para ela. E você merece muito mais que isso. Você merece relações onde você pode ser quem você é. Onde você pode cuidar de si sem medo. Onde você pode brilhar sem ninguém tentando te apagar. Então não tenha medo de se afastar de quem não respeita os seus limites. Não tenha medo de priorizar você. Porque quando você está bem, quando você está inteiro, aí sim você pode realmente ajudar os outros. Não por obrigação, não por culpa, mas por amor verdadeiro. Aviso 8. Identifique quem te impede de crescer espiritualmente. Sagitário, você é um buscador. Você nasceu com essa sede de conhecimento, essa vontade de entender os mistérios da vida, de se conectar com algo maior. A espiritualidade é muito importante para você. É o que te dá sentido, o que te guia, o que te fortalece nos momentos difíceis. E Deus está te mostrando agora que tem pessoas que não entendem isso. Pessoas que zombam da sua fé, que ridicularizam as suas crenças, que tentam te convencer de que tudo isso é bobagem, é ilusão, é perda de tempo. São pessoas extremamente céticas, extremamente materialistas, que só acreditam naquilo que podem ver e tocar. E elas acham que todo mundo tem que pensar igual a elas. Toda vez que você fala de Deus, de energia, de sinais do universo, de propósito divino, essas pessoas reviram os olhos. Fazem piadinhas. Te tratam como se você fosse ingênuo, como se você fosse alguém que acredita em conto de fadas. E isso, Sagitário, mexe com você. Porque você sabe que a sua fé é real. Você sabe que já viveu experiências que não têm explicação lógica. Você sabe que já foi guiado, protegido, abençoado de formas que só podem vir do divino. Mas quando você está perto dessas pessoas, você começa a duvidar. Começa a ter vergonha de falar sobre essas coisas. Começa a esconder uma parte essencial de quem você é. E isso te machuca profundamente. Deus está te alertando que essas pessoas estão bloqueando a sua luz espiritual. Elas estão impedindo você de crescer, de evoluir, de se aprofundar na sua jornada espiritual. Porque toda vez que você tenta se conectar com o divino, toda vez que você tenta expandir a sua consciência, elas estão ali para te puxar de volta. Para te fazer sentir que você está no caminho errado. E você não pode permitir isso, Sagitário. A sua espiritualidade é sagrada. É a sua ligação com Deus, com o universo, com a sua própria alma. E ninguém tem o direito de menosprezar isso. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequeno por acreditar em coisas maiores que você.
Então, se você tem alguém assim na sua vida, alguém que sempre critica a sua fé, que sempre tenta te afastar do caminho espiritual, é hora de você se afastar dessa pessoa. Porque você precisa de espaço para crescer. Você precisa estar cercado de pessoas que respeitam a sua jornada, que entendem que cada um tem a sua forma de se conectar com o divino. E quem sabe, você até pode encontrar pessoas que compartilham da mesma busca que você. Pessoas que vão te inspirar, te ensinar, te ajudar a evoluir. Mas para isso, você precisa se libertar de quem te prende, de quem te impede de voar. Aviso 9. Cuidado com quem te faz duvidar de você mesmo. Sagitário, você nasceu com uma confiança natural. Você acredita em si, você confia no seu potencial, você sabe que é capaz de grandes coisas. Mas Deus está te mostrando agora que tem pessoas que tentam destruir essa confiança. Pessoas que plantam dúvidas na sua mente, que te fazem questionar as suas próprias capacidades, que te convencem de que você não é tão bom quanto pensa. São pessoas sutis. Elas não chegam e te atacam diretamente. Elas vão minando a sua autoestima aos pouquinhos. Com comentários aparentemente inocentes, com críticas disfarçadas de preocupação, com observações que te fazem sentir inseguro. Por exemplo, você conta que vai começar um projeto novo e a pessoa diz: "Você tem certeza que está preparado para isso? Você consegue mesmo dar conta? Você não acha que deveria esperar um pouco mais?" E no começo, você até acha que a pessoa está te ajudando, que está sendo realista, que está tentando te proteger. Mas com o tempo, essas frases vão se acumulando. E de repente, você percebe que está com medo de tentar coisas novas. Está com medo de arriscar. Está com medo de falhar. E tudo isso porque alguém colocou essas dúvidas dentro de você. Deus está te alertando que essas pessoas são extremamente perigosas. Porque elas bloqueiam a sua luz de dentro para fora. Elas te fazem acreditar que você é menos do que realmente é. Elas te convencem de que você não merece, não pode, não deve. E quanto mais você ouve essas vozes, mais você vai se fechando, se diminuindo, desistindo dos seus sonhos. Sagitário, você precisa proteger a sua mente. Você precisa proteger a sua autoconfiança. Porque ela é o seu maior tesouro. É o que te faz levantar depois de uma queda. É o que te faz tentar de novo quando algo não dá certo. É o que te faz acreditar que você pode conquistar tudo aquilo que deseja. Então, se tem alguém na sua vida que te faz duvidar de você mesmo, que te faz sentir pequeno, incapaz, inseguro, você precisa se afastar. Não importa quem seja essa pessoa. Não importa há quanto tempo ela está na sua vida. Se ela não te fortalece, se ela não te apoia, se ela não acredita em você, então ela não merece ter acesso ao seu coração. Você merece estar cercado de pessoas que te encorajam, que te lembram do quanto você é incrível, que vibram com as suas conquistas, que te empurram para frente quando você está com medo. E essas pessoas existem, Sagitário. Mas para elas aparecerem, você precisa fazer espaço na sua vida. Precisa se libertar de quem só te puxa para baixo. Aviso 10. Perceba quem não respeita o seu tempo. Sagitário, você é uma pessoa que valoriza a liberdade. E liberdade também significa ter controle sobre o seu próprio tempo. Você gosta de decidir como vai usar as suas horas, os seus dias. Você gosta de ter espaço para fazer as coisas que você ama, para ficar sozinho quando precisa, para descansar quando está cansado. Mas Deus está te mostrando agora que tem pessoas que não respeitam isso. Pessoas que acham que você tem que estar sempre disponível para elas. Que te ligam a qualquer hora, que aparecem na sua casa sem avisar, que exigem a sua presença, a sua atenção, sem nem perguntar se você pode, se você quer. São pessoas que não entendem que você também tem a sua vida, as suas responsabilidades, as suas necessidades. Elas só pensam nelas mesmas. E ficam ofendidas quando você diz não. Quando você fala que não pode naquele momento. Quando você pede um tempo. Elas te acusam de estar diferente, de não se importar mais, de estar distante. Mas a verdade, Sagitário, é que essas pessoas estão sendo egoístas. Elas querem que você esteja sempre à disposição delas, como se você não tivesse nada mais para fazer além de atender os desejos delas. E isso é falta de respeito. É falta de consideração. É falta de amor verdadeiro. Porque quem te ama de verdade entende que você precisa de tempo para você. Entende que você tem limites. Entende que você não pode estar presente o tempo todo. Deus está te pedindo para você defender o seu tempo. Para você proteger a sua rotina. Para você não deixar que ninguém invada os seus espaços. Porque o seu tempo é precioso. É o único recurso que você não consegue recuperar.
E quando você desperdiça ele com pessoas que não valorizam, você está jogando fora sua própria vida. Então seja firme. Esta Bellica Herrerios. Deixe claro quando você está disponível e quando não está. E não se sinta culpado por isso. Você tem todo o direito de escolher como quer viver. E quem te respeita de verdade vai entender, vai aceitar, vai se adaptar. Mas quem só quer te usar, vai reclamar. Vai te pressionar. E aí você vai saber exatamente quem merece continuar na sua vida e quem precisa ficar para trás. Aviso 11. Afaste-se de quem nunca pede desculpas. Sagitário, você é uma pessoa que reconhece quando erra. Quando você machuca alguém, quando você fala algo que não devia, quando você age de forma errada, você não tem orgulho de admitir. Você pede desculpas. Você tenta consertar. Porque você sabe que todo mundo erra e que o importante é ter humildade para assumir e tentar fazer diferente. Mas Deus está te mostrando agora que tem pessoas que nunca fazem isso. Pessoas que te magoam, que te ofendem, que te desrespeitam, mas que jamais vão chegar em você e dizer: me desculpa. Eu errei. Eu fui injusto com você. Essas pessoas preferem fingir que nada aconteceu. Elas esperam que você engula a mágoa, que você ignore a dor, que você volte a falar com elas como se nada tivesse acontecido. E o pior é que muitas vezes você faz isso, Sagitário, porque você não gosta de conflitos, porque você quer manter a paz, porque você acha que talvez você está exagerando, que talvez não foi tão grave assim. Mas Deus está te dizendo que isso não está certo. Você não pode normalizar o desrespeito. Você não pode aceitar que alguém te trate mal e nunca assuma a responsabilidade. Porque quando uma pessoa não pede desculpas, ela está te dizendo que ela não se importa com seus sentimentos. Ela está te dizendo que ela acha que tem o direito de te machucar e que você tem que aceitar. E isso, Sagitário, é bloquear a sua luz. É te fazer acreditar que você não merece respeito. Que você não merece ser tratado com dignidade. Você precisa entender que uma relação saudável é feita de erros e reparos. Todo mundo fala. Todo mundo comete deslizes. Mas quem te ama de verdade tem coragem de admitir quando falha. Tem humildade de pedir perdão. Tem compromisso de tentar fazer melhor. E se tem alguém na sua vida que nunca faz isso, que sempre tem uma desculpa, que sempre coloca a culpa em você ou em outras pessoas, essa é uma pessoa tóxica. Essa é uma pessoa que nunca vai te dar a relação que você merece. Então não tenha medo de se afastar. De dizer: eu não aceito ser tratado assim. Eu mereço respeito. Eu mereço que meus sentimentos sejam considerados. E se você não consegue fazer isso, então é melhor a gente seguir caminhos separados. Porque você, Sagitário, merece pessoas que te valorizam, Que te respeitam. que reconhecem quando erram e que se esforçam para fazer diferente. Aviso 12. Reconheça quem quer te ver pequeno para se sentir grande. Sagitário, este é o último e o mais importante aviso que Deus tem para você hoje. Presta muita atenção no que você vai ouvir agora. Existem pessoas na sua vida que precisam te ver pequeno para elas se sentirem grandes. Pessoas que se alimentam da sua insegurança, do seu medo, da sua dor. São pessoas que adoram quando você está para baixo, quando você está confuso, quando você está fraco. Porque nessas horas, elas podem aparecer como salvadoras. Elas podem se sentir superiores. Elas podem ter poder sobre você. Mas quando você está bem, quando você está confiante, quando você está brilhando, essas pessoas ficam incomodadas. Elas tentam te diminuir. Tentam te lembrar dos seus defeitos, dos seus erros, das suas falhas. Tentam te convencer de que você não mudou nada, de que você continua a mesma pessoa problemática de sempre. E elas fazem isso porque elas têm medo. Medo de perder o controle sobre você. Medo de que você perceba que não precisa mais delas. Medo de que você cresça tanto que elas fiquem para trás. Deus está te revelando isso porque Ele quer que você entenda uma verdade muito profunda, Sagitário. Você não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. Você não precisa apagar a sua luz para não ofuscar ninguém. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser grande. E quem te ama de verdade vai comemorar o seu crescimento, não tentar impedir. Então, se você identificou alguém assim na sua vida, alguém que só te valoriza quando você está fraco, alguém que só te apoia quando você está precisando de ajuda, mas que te critica quando você está forte, você precisa se afastar imediatamente. Porque essa pessoa é um veneno para sua alma. Ela vai te manter preso, vai te manter pequeno, vai te manter dependente. E você merece muito mais que isso. Você merece voar. Você merece conquistar tudo aquilo que Deus preparou para você.
E para isso, você precisa estar livre. Livre de quem te prende. Livre de quem te diminui. Livre de quem bloqueia a sua luz. Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Sagitário, chegamos ao final deste vídeo, e eu espero de coração que cada palavra que você ouviu aqui tenha tocado a sua alma. Deus enviou esses 12 avisos para você porque Ele te ama. Porque Ele quer te ver livre, feliz, realizado. E a verdade é que você não vai conseguir alcançar tudo isso se continuar cercado de pessoas que bloqueiam a sua luz. Pessoas que te diminuem, que te criticam, que te usam, que te impedem de crescer. É hora de você fazer escolhas corajosas. É hora de você olhar ao seu redor e reconhecer quem realmente merece estar na sua vida e quem precisa ficar no passado. Eu sei que não é fácil. Eu sei que dói se afastar de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente conhece há anos. Mas às vezes, Sagitário, a gente precisa escolher entre agradar os outros ou proteger a gente mesmo. E quando você escolhe você, quando você escolhe a sua paz, a sua saúde, a sua felicidade, você está fazendo a escolha certa. Você está honrando a vida que Deus te deu. Então, a partir de hoje, comprometa-se com você. Comprometa-se a proteger a sua energia. Comprometa-se a se cercar apenas de pessoas que te fazem bem, que te valorizam, que torcem por você de verdade. E confie que quando você fizer isso, quando você se libertar de tudo aquilo que te prende, coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida. Portas vão se abrir. Oportunidades vão aparecer. Pessoas maravilhosas vão cruzar o seu caminho. Porque quando você brilha da forma que Deus planejou, o universo conspira a seu favor. Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Você está pronto para se afastar de quem bloqueia a sua luz? Você está pronto para defender a sua paz, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas? Você está pronto para voar? Se a resposta for sim, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Mostra para o universo que você entendeu o recado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Porque toda semana eu trago mensagens poderosas como essa, que podem transformar a sua vida. E se você quer apoiar este trabalho, se você quer que essas mensagens continuem chegando em cada vez mais pessoas, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição faz toda a diferença. E lembra, Sagitário, você não está sozinho nessa jornada. Deus está contigo. O universo está contigo. E eu também estou aqui, torcendo por você, acreditando no seu potencial. Agora vai lá e brilha. Brilha tanto que ninguém consiga apagar a sua luz. Porque é isso que você nasceu para fazer. Um beijo no coração, e até o próximo vídeo.